Presidente, bom dia a todos. Eu começo desde logo cumprimentando os ilustres advogados que estiveram na tribuna, bem como o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin e já agora o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ser breve, presidente, estou juntando um voto escrito em que analiso as questões do ponto de vista formal e material. Mas gostaria de fazer uma observação, é que, na minha visão, aqui, sob a roupagem de uma discussão técnica, o que se tem é uma discussão verdadeiramente política de qual modelo sindical se vai praticar no Brasil. Acho que essa é a discussão subjacente, uma escolha sobre um modelo sindical. Tem para mim que essa escolha depende, antes de opções políticas e legislativas, do que de decisões tomadas pelo Constituinte de 1988. Porque entendo que aqui não está em jogo, essencialmente, a interpretação da Constituição, mas decisões político-legislativas do Congresso. Eu penso que não é verdadeiramente o papel do Supremo intervir para escolher qual modelo sindical o país deve ter. O que se está discutindo é se a contribuição paga pelos trabalhadores aos sindicatos deve ser compulsória ou facultativa. Vale dizer, se deve ser o exercício de uma vontade pelo trabalhador ou se pode ser uma imposição feita pelo Estado. E acho, presidente, que aqui, como em outras situações, nós temos de novo um embate entre modelos. Acho que um modelo de origem autoritária e paternalista de um lado e um modelo querendo irromper e trazer o futuro, que é um modelo de autonomia individual e de maior responsabilidade pessoal de cada um nas escolhas que faz. E acho que, além desse modelo paternalismo, embate entre paternalismo e autonomia individual, há aqui também um embate entre um modelo de subsídios e de monopólios de um lado e um modelo de livre iniciativa e autodeterminação do outro lado. E, pessoalmente, acho que, ao longo da história, temos feito escolhas erradas nessa matéria. E devo dizer, presidente, que num país em que o Estado é reiteradamente apropriado privadamente, eu prefiro aumentar o espaço da sociedade civil, do movimento social e da livre iniciativa. Mas a verdade, presidente, é que eu acho que não faz muita diferença o modelo sindical que eu prefira ou que qualquer um de nós prefira, porque acho que essa escolha não é nossa. Eu acho que há um modelo sindical no país, acho que o Congresso Nacional começa a mudar esse modelo e acho que ali é o cenário para que essas decisões sejam tomadas. Há um fenômeno interessante no Brasil, é um fenômeno mundial, mas bem exacerbado no Brasil, que é esse fenômeno da judicialização, em que quase todas as grandes questões políticas, econômicas, sociais, éticas, acabam desaguando em alguma medida no Supremo Tribunal Federal. A judicialização, ela é uma inevitabilidade, porque ela é produto de um arranjo institucional que facilita o acesso ao Poder Judiciário e, inclusive, facilita o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Mas o fato de o Supremo ser provocado para decidir determinadas questões não obriga o Supremo a invadir o mérito dessas questões invariavelmente. Pelo contrário, eu acho que judicialização é diferente de ativismo. Judicialização é a possibilidade de ir ao Supremo, é um fato. O ativismo é uma atitude, é um modo proativo
de interpretar a Constituição. Do modo como eu penso o direito, o papel proativo do Supremo, expansivo do Supremo, só deve se manifestar para a proteção dos direitos fundamentais e para a defesa das regras do jogo democrático. Fora dessas situações, para quem não é de Brasília, é que está muito seco aqui em Brasília. Está difícil. Passei por isso esses dias. Fora das situações de proteção dos direitos fundamentais e de proteção das regras do jogo democrático, eu penso que o Supremo deve ser autocontido, de modo a respeitar as escolhas políticas do Congresso e a respeitar a discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Portanto, presidente, eu aqui nesta matéria, eu estou adotando uma posição de deferência às escolhas políticas feitas pelo Congresso, por entender que não está em jogo aqui uma questão que envolva direitos fundamentais ou que envolva a proteção das regras do jogo democrático. Eu gostaria de dizer que, ao falar que o Congresso começou a mudar esse modelo e que ele aqui é o protagonista desse processo, eu digo que começou porque há um próximo passo necessário e coerente com o fim da contribuição sindical, a meu ver, que é também o fim da unicidade sindical, porque senão o modelo fica capenga. De modo que aqui no meu voto já faço desde logo um apelo ao legislador ou ao constituinte derivado que é preciso completar a reforma, senão ela fica pela metade. Mas, essencialmente, presidente, na minha visão, nós precisamos de mais sociedade civil, mais movimento social e menos Estado. Eu tenho do sindicalismo, pedindo todas as vênias e respeitando as exceções valiosas, eu tenho um pouco do sindicalismo, a mesma visão que tenho do capitalismo brasileiro, que se pratica aqui, que é, em lugar de conquistar clientes e consumidores, o que se quer mesmo é conquistar o Estado para obter subsídios, vantagens e desonerações. O grande princípio constitucional nessa matéria é o da liberdade sindical. Eu acho que liberdade sindical significa o direito de se filiar, o direito de não se filiar e também o direito de não ter que contribuir compulsoriamente para uma entidade a qual eu não quis me filiar. Isso me parece excessivamente óbvio, a tal ponto que a própria Organização Internacional do Trabalho, que tem como do seu dever o papel de proteção do trabalhador, não endossa esse modelo de contribuição compulsória. E acho que não endossa porque é um modelo ruim, é um modelo que não estimula a representatividade, não estimula a conquista do sindicalizado, não estimula a prestação de um serviço de qualidade. E nós temos esses milhares de sindicatos a que se referiu o ministro Alexandre de Moraes, como temos dezenas de partidos, porque os sindicatos, como os partidos, viraram um business privado, um negócio privado. E, evidentemente, esse não é um modelo que se queira manter. Eu, de novo, quero dizer que eu conheço e respeito e admiro muitos sindicatos que cumprem muito bem o seu papel. Mas nós estamos falando de muitos milhares que se beneficiam de um sistema que não é um sistema bom. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. Essa é, presidente, a visão que eu tenho. Os números são muito impressionantes. Segundo o relator da reforma trabalhista no Congresso, existem no Brasil 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores. Ao passo que no Reino Unido existem 168, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e mesmo na Argentina existem 91. Então, uma coisa
fora da ordem neste modelo em que se multiplicam tantos sindicatos. Portanto, eu diria, presidente, essa é a minha pré-compreensão relativamente a esse tema. A questão jurídica, eu pessoalmente, com todo respeito aos autores da ação, considero que os argumentos são frágeis. A queixa política é legítima, há quem prefira o outro modelo. Ou a queixa política de que não se concebeu um mecanismo de transição, também eu acho que é legítima. Mas, de novo, são escolhas do Congresso. Mas as impugnações do ponto de vista jurídico, eu acho que elas são frágeis. O artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição, não exige lei complementar para dispor sobre essa matéria, no máximo exigiria em relação a impostos. Nós estamos tratando de uma contribuição. O artigo 150, parágrafo 6º, que exige uma norma, uma lei específica, ali no sentido de norma específica, de que não se aprove uma desoneração de maneira escamoteada. Mas aqui ninguém tem dúvida de qual era o propósito dessa legislação. Portanto, lei específica não é uma lei autônoma, é uma norma autônoma suficientemente explícita para que todo mundo saiba o que está acontecendo. E todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Se está tentando acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical. E, por fim, o artigo 113 do ADCT, que diz que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Ela, evidentemente, não se aplica à hipótese da contribuição sindical, porque a contribuição sindical não é um tributo. Para quem acha que é tributo, eu sei que tem gente que inclusive acha que não é, mas ela não é um tributo que ingresse no Tesouro. É uma situação excepcional de um tributo que é direcionado para uma entidade privada, que é o sindicato. Portanto, esta regra, que é uma regra preocupada com a questão do impacto financeiro, a questão fiscal, não vale aqui, porque nós não estamos falando de um impacto sobre os cofres públicos, sobre a administração pública. Quer dizer, a contribuição sindical, ela não integra o orçamento público, de modo que o artigo 113, a meu ver, claramente não se aplica. E para concluir, presidente, eu penso que a posição contrária, defendida com a maestria habitual pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, imagina e interpreta a Constituição na crença de que há um modelo sindical imposto pela Constituição. Embora haja normas sobre sindicatos na Constituição, eu não acho que haja um sistema que seja imutável pelo legislador ordinário. Porque, do contrário, se nós considerarmos que tudo está engessado pela Constituição, a gente acaba impedindo que as maiorias governem, e nós vamos ser governados eternamente pelas decisões tomadas em 1988, sobretudo se considerarmos que isso é um direito fundamental e que não pode ser objeto nem mesmo de emenda. De modo que esse modelo, unicidade sindical, representatividade obrigatória e custeio por tributo, que de certa forma é um modelo que está desenhado na Constituição, a meu ver, ele não é imutável. É claro que para acabar com a unicidade e com o critério do sindicato único por categoria, é preciso uma emenda constitucional. Mas na questão tributária, não. Porque a Constituição, como é conhecimento convencional, ela meramente autoriza a criação de tributos, mas os tributos são criados por lei ordinária. E, portanto, a mesma lei ordinária que cria pode extinguir o tributo. No caso, a lei ordinária que criou e direcionou os sindicatos podia até ter direcionado para outro lugar. Portanto, eu não vejo empecilho, presidente, também quanto a esse ponto. De modo que a minha avaliação, em conclusão, é a de que não há inconstitucionalidade formal, menos ainda a inconstitucionalidade material. O que há é um debate político sobre qual é o melhor modelo
sindical para o país, e eu acho que esse debate é da competência do Congresso e não do Supremo Tribunal Federal. E por essa razão, não me animo a interferir nas opções que eu considero legítimas feitas pelo legislador e que, a meu ver, não vulneram a Constituição. De modo que eu estou julgando, presidente, improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e procedente a ação direta de constitucionalidade.